Olá! Hoje o nosso papo é sobre saúde masculina, um assunto que, vamos combinar, muitas vezes fica meio de lado, cheio de dúvida. A gente vai desmistificar algumas coisas aqui, desde irritações que parecem simples até os sinais de alerta que, olha, não dá para ignorar. O objetivo é um só: sair daqui com mais clareza e conhecimento. Mas, antes de mergulhar de cabeça nos problemas, a gente precisa dar um passo atrás. Como essa ilustração mostra, conhecer a anatomia é o ponto de partida. Afinal, não tem como entender o que pode dar errado se a gente não sabe como as coisas deveriam funcionar, certo? Então, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente começa pelo básico, anatomia e uma informação bem comum. Depois, vamos direto para o que importa, os sinais de alerta. Em seguida, a gente entra em temas mais sérios, como câncer. E para fechar, a grande lição que amarra tudo isso. Vamos lá? Ok, vamos começar pela base de tudo, que é a anatomia. E para deixar a coisa toda mais concreta, mais real, vamos analisar um caso clínico que ilustra perfeitamente como uma inflamação comum pode começar. Dá uma olhada nesse caso. Um homem de 48 anos, diabético, com sintomas que vão e voltam. Isso aqui não é só uma inflamação qualquer. É o que a gente chama de tempestade perfeita, sabe? Uma condição que já existe, como diabetes, acaba criando o cenário ideal para o problema aparecer. Vamos entender o porquê. Pense nessa região como um microecossistema. Normalmente está tudo ali em equilíbrio. Mas, como a gente vê aqui, o prepúcio pode criar um ambiente quente e úmido, quase uma estufa. Agora, se a gente soma isso a outros fatores de risco, como uma higiene inadequada ou diabetes, esse ecossistema desmorona. A barreira da pele se rompe e aqueles micróbios que vivem ali de boa, de repente se transformam nos vilões da história. Essa inflamação toda tem um nome específico: balanopostite. Eu sei, parece um palavrão, mas na verdade é só a soma de duas partes bem simples. Quer ver? A primeira parte do nome é balanite. A palavra balano se refere à glande, à ponta. Então, balanite é quando a inflamação acontece só nessa área. Simples, né? A segunda parte é a postite, que é a inflamação do prepúcio, aquela pele que recobre a glande. E quando a gente junta as duas coisas, a inflamação na glande e no prepúcio ao mesmo tempo, a gente tem a balanopostite. E olha, na grande maioria das vezes é isso que acontece. É a forma mais comum. E aqui está o motivo disso ser tão frustrante. A balanopostite vira um ciclo vicioso, como esse esquema mostra. Começa com um machucadinho mínimo, que já é uma porta de entrada para micróbios. O corpo, claro, reage com inflamação para lutar contra eles. Só que essa própria inflamação acaba machucando mais a pele, o que cria mais lesões, e aí o ciclo recomeça. É uma bola de neve que só piora se não for quebrada. O grande desafio é que essa inflamação pode ter um monte de causas diferentes, como essa tabela mostra pra gente. Pode ser por fungos, que é bem comum em diabéticos, pode ser por bactérias, mas o ponto crucial, o mais importante está aqui no final. Às vezes, uma inflamação que nunca sara pode ser o primeiro sinal de algo muito mais sério, uma lesão pré-cancerosa. É por isso que os sinais de alerta são tão, mas tão importantes. Isso leva a gente para a pergunta de $1 milhão, né? Como é que se diferencia uma simples irritação de um sinal de alerta de verdade? Quando é que a luz amarela tem que acender? Essa é a pergunta-chave. A diferença entre agir a tempo ou deixar para depois pode mudar tudo. Então vamos aos sinais. Primeiro grande sinal de alerta. Uma ferida, uma úlcera, que simplesmente não cicatriza. Fica ali, semana após semana. E principalmente, se a área em volta começa a ficar mais dura ao toque. Isso é um sinal claro para procurar ajuda, sem pensar duas vezes. É preciso ficar de olho também em qualquer lesão que pareça uma verruga ou que esteja crescendo. Pensa só, uma ferida normal cicatriza e diminui, certo? Uma lesão que preocupa faz exatamente o contrário. Ela aumenta. E por último, qualquer sangramento que não tenha explicação, ou uma mancha, uma placa avermelhada que não some, são sinais que o corpo está enviando e eles precisam ser investigados por um profissional. Mas olha, de todos os sinais, este aqui é o mais importante de todos. A pessoa faz um tratamento, usa a pomada, toma um remédio e nada. A lesão continua lá, do mesmo jeito. Essa falta de resposta é a maior bandeira vermelha que existe. É um momento em que a biópsia se torna fundamental para saber o que de fato está acontecendo. E quando esses sinais de alerta são ignorados, o assunto pode evoluir para algo mais sério, como o câncer de pênis. É uma condição rara, felizmente, mas o impacto dela é enorme. Por isso, entender os fatores de risco é o primeiro passo. Olha que dado impressionante. Mais de 95% dos casos são de um tipo específico chamado carcinoma espinocelular.
O jeito mais fácil de entender isso é pensar que, na essência, é um tipo de câncer de pele bem parecido com os que podem aparecer em outras partes do corpo, só que se desenvolvendo nessa região específica. Os fatores de risco mostram um padrão bem claro. A gente tem fatores ligados a vírus, como HPV, e tem os fatores de irritação crônica, como a fimose e a má higiene, que trazem a gente de volta para aquele ciclo de inflamação que a gente já conversou. E, claro, hábitos como o tabagismo, que afetam o corpo todo. Basicamente, existem dois grandes caminhos para esse câncer se desenvolver. O primeiro é o caminho do HPV. O vírus entra nas células e, digamos, hackeia o sistema delas, fazendo com que elas cresçam sem controle. O segundo é o caminho da inflamação crônica. Aqui não tem vírus, mas a pele sofre tanto dano por tanto tempo que as células acabam cometendo erros genéticos por conta própria, e esses erros levam ao câncer. Agora, vamos mudar um pouco o foco e falar sobre tumores testiculares. E, de novo, um caso da vida real ajuda a gente a entender qual é o sinal de alerta mais comum. Presta muita atenção aqui. A forma clássica como isso aparece é um caroço ou um inchaço no testículo, geralmente em um homem jovem. E qual é o detalhe mais importante e, ao mesmo tempo, mais perigoso? Normalmente, não dói. A ausência de dor faz com que muita gente adie a ida ao médico, mas é justamente esse o sintoma que exige atenção imediata. Bom, aqui estão os fatos essenciais. Na urologia, existe uma regra de ouro. Qualquer caroço sólido dentro do testículo é câncer até que se prove o contrário. Não tem essa de vamos esperar para ver. E o maior fator de risco que a gente conhece é a criptorquídea, que é quando o bebê nasce e um dos testículos não desceu para a bolsa escrotal. Existem dois tipos principais desses tumores, os seminomas e os não seminomas. A grande diferença é que os seminomas costumam ser menos agressivos e respondem muito, mas muito bem ao tratamento. Agora, uma dica de ouro para os médicos. Eles usam um exame de sangue que mede uma substância chamada AFP. Pensa nela como um alarme. Se esse alarme de AFP dispara, significa que o tumor tem um componente não seminoma que pode ser mais agressivo. Um seminoma puro nunca, jamais dispara esse alarme. Ufa! Depois de passar por tudo isso, desde as inflamações até essas condições bem mais graves, existe um fio condutor, sabe? Uma ideia que conecta todos esses pontos. Vamos falar sobre ela para fechar. Se fosse para tirar uma única ideia, uma única mensagem de tudo que a gente viu até agora, qual seria? Qual é a lição mais importante? A mensagem é esta, e ela é, sem dúvida, a mais importante de todas. A ferramenta mais poderosa na saúde masculina é a autoconsciência, é conhecer o próprio corpo. É prestar atenção nas mudanças e, acima de tudo, é agir no primeiro sinal de alerta. Isso não é sobre medo, de forma alguma, é sobre ter controle. Cuidar da própria saúde é o ato mais proativo que existe. E com isso, a gente encerra a nossa análise. Obrigado pela companhia.